Olá e boas-vindas a mais uma das nossas imersões. Hoje a gente tem uma missão bem clara, que é desmistificar um tema que fascina a humanidade há séculos, mas que na maior parte do tempo é compreendido de forma bastante distorcida. É, uma visão bem romântica, né? Exato. Nós estamos falando da ciência por trás da criatividade, porque existe aquela imagem quase mítica do gênio isolado, aquela figura que já nasce com um dom inato e, de repente, do nada, é atingido por um raio de inspiração divina. Só que o conjunto de pesquisas que a gente trouxe hoje aponta para uma direção completamente oposta. E eu fiquei super animada com isso. O propósito dessa nossa exploração de hoje é justamente evidenciar com dados muito rigorosos que a criatividade não é um dom exclusivo de mentes inatingíveis. Pelo contrário, é uma habilidade de pensamento comum e, o mais importante, totalmente treinável. Bom, o material que a gente tem em mãos hoje é notável, sabe? Justamente porque ele retira a criatividade desse pedestal místico e coloca ela sobre as lentes da cognição empírica. As fontes cobrem um espectro bem amplo. Tem de tudo um pouco, né? Sim, varia desde teorias psicológicas clássicas até análises supermodernas de Big Data, tudo conduzido em ambientes acadêmicos de excelência. E o que a gente vai estruturar aqui é uma verdadeira quebra de paradigma sobre o que significa de fato ter uma ideia original. Porque quando a gente desconstrói o processo criativo até as engrenagens mais fundamentais, dá para perceber que não tem mágica nenhuma envolvida, né? Nenhuma. É processamento cognitivo puro. E como qualquer função executiva do cérebro, pode ser medida, avaliada e aprimorada através de técnicas muito específicas. Ok, vamos analisar isso por partes. Porque antes da gente abordar o treinamento da mente para aumentar essa capacidade, a gente precisa resolver um enigma conceitual que as fontes estabelecem logo no comecinho. Certo. Como é possível julgar, de uma maneira objetiva, se um produto ou uma ideia tem características criativas? Porque o senso comum diz que basta ser inédito, né? Se é novo, é criativo. Mas a literatura psicológica apresenta a teoria das duas dimensões, que argumenta que a novidade pela novidade simplesmente não sustenta a criatividade. A originalidade precisa estar ancorada em outra coisa. Obrigatoriamente. Ela precisa estar ancorada numa segunda dimensão, que é a eficácia. Essa é a premissa central da teoria. E eficácia nesse contexto psicológico é o quê? Utilidade. Exatamente. A capacidade de satisfazer necessidades humanas, sejam elas práticas, intelectuais ou emocionais. Então, um produto verdadeiramente criativo precisa ser a integração simbiótica dessas duas características. Ou seja, a inovação de um lado e a utilidade do outro. Isso, porque se uma ideia é só útil, ela é mundana. Faz parte da rotina normal de trabalho. E se for só o original? Se for só original, mas sem nenhuma função ou conexão com a nossa realidade, virá apenas uma excentricidade, uma coisa ininteligível. A criatividade real, aquela que realmente impulsiona a inovação, mora exclusivamente na intersecção dessas duas forças. Olha, e é exatamente na ocorrência dessa interseção, nessa fusão entre o original e o útil, que as nossas fontes descrevem o famoso efeito ahá. Ah, o momento de iluminação. Pois é, eu fiquei maravilhada com isso, porque o efeito ahá não é só uma expressão popular, é um fenômeno psicológico documentado mesmo. E ele se manifesta num exato instante em que o cérebro processa uma ideia que é inegavelmente nova, mas que ao mesmo tempo resolve um problema com tanta precisão que parece até óbvia depois que você pensa nela. É aquele reconhecimento instantâneo dessa dupla dimensão operando em perfeita harmonia. É muito fascinante. E o rigor da pesquisa atual não fica só na observação desse efeito em laboratórios controlados com pouquinha gente. Tem um estudo de 2013 que é um marco nisso. Aquele do Laboratório de Comportamento e Big Data do Departamento de Psicologia da Universidade de Tsinghua, na China. Esse mesmo. Eles elevaram essa teoria a uma escala estatística massiva. Eles analisaram milhares de postagens na rede Sina, que é tipo uma rede de microblogs gigantesca. E o desafio técnico ali não era nem só o volume colossal de informações, né? Mas como aplicar um modelo matemático de criatividade nesses textos super curtos. Sim. E a metodologia que eles desenvolveram para quantificar isso é brilhante.
Eles criaram duas métricas algorítmicas específicas baseadas naquelas duas dimensões. A primeira foi batizada de amplitude, certo? Que serve para medir a dimensão da originalidade ou da novidade. Isso. A amplitude avalia a raridade do vocabulário que a pessoa usou na postagem em relação a toda aquela massa de dados. Dá um exemplo para quem está nos ouvindo visualizar melhor. Claro. Pensa assim, se uma postagem diz "hoje o dia está triste", o algoritmo vai registrar uma amplitude baixíssima, porque o vocabulário é comum, é estatisticamente previsível. É o que todo mundo fala. Exato. Agora, se o texto traz algo como "uma névoa melancólica ancorou a manhã", aí as escolhas de palavras fogem totalmente do padrão. Isso garante uma alta pontuação de novidade, ou amplitude. E a segunda métrica algorítmica foi chamada de profundidade, que entra para medir aquela segunda dimensão, a da utilidade ou eficácia. Perfeito. E a análise de profundidade vai bem além da palavra isolada, sabe? Ela mapeia a rede de conexões semânticas. O algoritmo não está só caçando palavra difícil. Ele avalia a densidade das relações entre os conceitos que a pessoa expressou. Isso. Os conceitos por trás das palavras precisam se conectar de um jeito estruturado, lógico e significativo, para a ideia ter peso. E é da combinação dessas duas métricas, a amplitude do vocabulário e a profundidade das conexões, que os pesquisadores chegaram num conceito-chave das fontes de hoje. A famosa densidade do pensamento. Exatamente. A densidade do pensamento. Que é, na prática, o índice numérico final que o estudo de Ting Hua usou para validar a criatividade no ambiente digital. Quanto mais raros os elementos introduzidos e mais complexas as amarrações lógicas entre eles, maior a densidade do pensamento daquela postagem. É a prova matemática de que a originalidade com propósito deixa rastros. Deixa rastros claríssimos. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Nós já estabelecemos como a ciência julga o produto criativo final e como os algoritmos podem medir a densidade dele. Mas as fontes dão um passo atrás e investigam a matriz de tudo isso, que é o próprio processo de pensamento humano. A origem da coisa toda. Sim, o que caracteriza uma mente operando de forma criativa antes mesmo de existir um produto. O psicólogo J.P. Guilford mapeou esse terreno e identificou 3 pilares fundamentais do pensamento criativo: a exclusividade, a fluência e a flexibilidade. E a estrutura que o Guilford propôs é uma das pedras angulares da psicologia cognitiva até hoje. O primeiro pilar, a exclusividade ou singularidade, é a capacidade do indivíduo de formular respostas que se desviam drasticamente da norma estatística. Ou seja, pensar naquilo que ninguém mais está pensando. Isso. Diante de um mesmo estímulo, enquanto a grande maioria das mentes converge para aquelas 2 ou 3 soluções padronizadas de sempre, o pensamento exclusivo vai para caminhos lógicos não mapeados e gera soluções muito raras. E o segundo pilar é a fluência. E as fontes trazem um limitador muito importante para esse conceito. Porque fluência não é o trabalho de uma vida inteira sobre um único tema. Não, de forma alguma. É a capacidade de gerar um alto volume de ideias conectivas e significativas, mas dentro de um tempo limitado. É a agilidade neural de produzir um fluxo contínuo de alternativas viáveis, sob demanda. É literalmente uma vazão rápida de ideias. E o terceiro pilar é a flexibilidade, que diz respeito à resiliência cognitiva. É a capacidade de não paralisar quando as regras do jogo mudam do nada. Aquela capacidade de adaptação rápida. Exato. Se o ambiente muda ou se as premissas de um problema são alteradas, a mente flexível descarta a rota anterior sem hesitar e já recalcula novas abordagens adaptadas para essa nova realidade. Então, exclusividade, fluência e flexibilidade formam juntas o grande motor da ideação. Mas isso levanta uma questão importante no campo do rigor científico, porque teorizar sobre exclusividade e flexibilidade é o primeiro passo, claro. Mas como realizar a medição empírica dessas características numa pessoa real? É como observar a fluência acontecendo ali em tempo real. Pois é, e para solucionar esse obstáculo metodológico, as fontes destacam o trabalho do E. Paul Torrance.
Ele foi o psicólogo responsável pela criação da medição da habilidade de pensamento, os famosos testes Torrance de pensamento criativo. Que viraram meio que o padrão ouro nesse tipo de avaliação, né? Totalmente o padrão ouro. E a elegância dos testes do Torrance está justamente na simplicidade. As instruções não têm nenhuma complexidade. As fontes descrevem que os exercícios são baseados em estímulos visuais mínimos. Os avaliadores entregam aos estudantes uma folha de papel com só 2 gráficos muito básicos. 2 linhas retas paralelas, por exemplo, ou algumas curvas simples. Isso. E a única diretriz é que o estudante tem que usar aqueles elementos geométricos como base para desenhar uma imagem completa. E o que o Torrance sacou ali foi que o papel em branco age como o espelho da arquitetura cognitiva da pessoa. O teste não tem absolutamente nada a ver com talento artístico. Ninguém está avaliando o sombreamento da pintura. Não, a estética final não importa. Os avaliadores estão, na verdade, decodificando aqueles 3 pilares do Guilford direto no desenho. A exclusividade, por exemplo, é medida pela raridade do tema que o estudante escolheu. Se a partir de 2 linhas paralelas, 90% dos estudantes desenham um telhado de uma casa, essa resposta tem uma exclusividade muito baixa. Exato. Mas se alguém pega essas mesmas linhas e transforma num mecanismo interno de um relógio antigo super complexo, aí a exclusividade dispara lá pro alto. E a fluência quantificada pelo nível de elaboração? Um desenho que tem só os contornos básicos ganha uma pontuação super baixa em fluência. Porque teve pouco fluxo de ideias. Isso. Já um desenho onde a pessoa, dentro daquele mesmo limite de tempo apertado, adicionou dezenas de elementos em volta, texturas, cenários e ideias complementares. Isso mostra uma alta capacidade de gerar fluxo de pensamento contínuo. E a flexibilidade é observada no jeito que o sujeito manipula o próprio estímulo original. Quem tem alta flexibilidade geralmente não aceita o papel do jeito que lhe foi entregue. A pessoa vira a folha de cabeça para baixo ou subverte totalmente a perspectiva. Ela força aquelas 2 linhas a servirem a um propósito radicalmente diferente do mais óbvio. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? Significa que a pesquisa empírica destrói de vez aquela falácia da genialidade inata. Se a criatividade é composta por características tão bem definidas, novidade, utilidade, amplitude, exclusividade, fluência, flexibilidade, e se tudo isso pode ser isolado e medido num teste padronizado, a conclusão óbvia é que a gente está lidando com habilidades treináveis. É uma prática, não um destino biológico. Exato. E as nossas fontes oferecem 4 métodos de treinamento prático para quem quiser ativar essas redes neurais no dia a dia. E o primeiro desses métodos foca no desenvolvimento intencional da sensibilidade. A literatura aponta que ter uma sensibilidade aguçada é o pré-requisito básico para captar matéria-prima criativa. E como funciona esse exercício de sensibilidade? Ele envolve um esforço bem ativo de tentar notar coisas novas em ambientes que já são muito familiares para a gente. Porque a nossa biologia, o cérebro humano, é programado para a eficiência energética. A gente se habitua muito rápido. A gente entra no piloto automático. Isso. Nós filtramos e ignoramos os detalhes do nosso trajeto para o trabalho ou da nossa própria sala de estar. Porque o cérebro quer poupar energia. Então, quebrar essa habituação exige uma intenção genuína. O treinamento é basicamente sair de casa ou andar pelo escritório e forçar a nossa percepção a registrar coisas que normalmente ficariam invisíveis. Observar uma textura diferente na parede, ou a dinâmica de como o farol de trânsito muda, ou até como a luz bate nos móveis em horas diferentes do dia. E ao combater essa desatenção da rotina, a mente vai acumulando um repertório oculto de informações. É essa sensibilidade que permite que uma pessoa criativa consiga enxergar soluções que todo mundo em volta que está preso na otimização de energia do cérebro simplesmente não consegue notar. Faz muito sentido. E enquanto esse primeiro método foca na hiperatenção ao que já é familiar, o segundo treinamento empurra a mente para o extremo oposto. Ele exercita a capacidade de flexibilidade através de simulações mentais. Uma ruptura total de contexto, né? Sim, é um experimento de pensamento bem rigoroso. A proposta é você se imaginar, do nada, chegando num país completamente desconhecido, com uma cultura totalmente alienígena para você.
E com restrições severas. Severas. Sem tradutores, sem um dicionário no bolso, sem conhecer ninguém. A tarefa cognitiva é elaborar estratégias de como você vai viver, negociar suas necessidades básicas e arrumar um jeito de trabalhar nesse ambiente cultural tão estranho. É quase uma academia pro pilar da flexibilidade do Guilford. Exatamente. Porque quando você remove todas as ferramentas que a pessoa está acostumada a usar para se comunicar e resolver problemas, o cérebro entra num estado de alerta máximo. Ele é obrigado a construir novas pontes cognitivas. A lógica linear simplesmente falha se você não conhece a cultura. Aí a pessoa tem que recorrer à linguagem corporal, tentar reconhecer padrões visuais, abordagens nada convencionais. E o terceiro método de treinamento aprofunda ainda mais essa complexidade. Ele exige que a gente se distancie do pensamento tangível. É a prática de pensar fora do concreto, que as fontes ilustram com aquele exercício clássico das coisas redondas. Ah, esse exercício é fantástico. Quando a gente pede para alguém listar objetos que tenham a forma circular, a fluência inicial do pensamento humano sempre busca segurança no mundo físico. É o imediato, o tátil. As respostas comuns e estatisticamente previsíveis são objetos concretos. Tampas de panela, moedas, poços, bolhas de sabão. Só que a transição para o pensamento criativo de alta densidade só acontece quando a gente força a mente a esgotar esse repertório físico e entrar no campo abstrato. Tem que rolar uma ruptura com o objeto que você pode tocar. Então, em vez de falar tampa de panela, o foco passa a ser, por exemplo, os anéis anuais de crescimento no interior de um tronco de árvore. E se a gente quiser aprofundar ainda mais a exclusividade, o pensamento tem que alcançar coisas que nem têm massa ou volume. Como o ciclo do tempo. O tempo, a continuidade da vida, a expansão do universo, todos esses são conceitos que evocam a ideia de circularidade, mas num nível estritamente conceitual. O que é fascinante aqui é ver como ideias tão distintas rompem o limite do senso comum. O que é fascinante aqui é exatamente a observação desse salto cognitivo. Porque a autoexclusividade não é só dar uma resposta esquisita, é abstrair a essência de uma propriedade física, no caso, a forma redonda, e aplicar isso a sistemas filosóficos gigantes. E é essa capacidade de conectar o comum ao metafórico que caracteriza as inovações que realmente mudam o mundo. Passada aquelas 10 primeiras respostas óbvias, é o verdadeiro treino de resistência para a criatividade. E isso nos leva direto para o quarto e último método delineado pelas pesquisas. O resgate deliberado da curiosidade e da imaginação. Agir como quando a gente era jovem. Porque, conforme a gente vira adulto, o pragmatismo e esse julgamento constante sobre a utilidade imediata de tudo acabam engessando a nossa imaginação. A criança não tem esse filtro utilitário tão rigoroso, então ela tem uma plasticidade mental maravilhosa. Ela explora associações livres sem medo de parecer ilógica. Então o treinamento é basicamente suspender temporariamente esse senso crítico de adulto. As fontes sugerem práticas de imaginação ativa mesmo, tipo olhar para uma nuvem branca no céu e imaginar que ela está cercando árvores. Ou sentar em silêncio e imaginar genuinamente que você vive em outro planeta ou numa estrela. Ou até criar narrativas complexas de viagem no tempo. Essa permissão para o lúdico não é fugir da realidade. É uma manutenção preventiva das vias neurais que geram fluência e flexibilidade. O cérebro precisa desse espaço do e se para continuar sendo capaz de inovar no mundo real. Incrível! Se conectarmos isso ao panorama geral que a gente construiu nessa análise, dá para perceber que dominar essas características não melhora só a carreira ou a nota na faculdade. Isso altera a nossa própria relação com a existência. As fontes, inclusive, ancoram isso numa frase muito famosa do filósofo francês René Descartes, a famosa "penso, logo existo". E essa frase, que todo mundo conhece, ganha um peso muito mais denso depois que a gente disseca a mecânica do pensamento, né? A interpretação atual que o material traz para essa frase do Descartes é que nós somos produtos do nosso próprio pensamento. A nossa natureza, a nossa existência, é um reflexo direto da densidade do que a gente pensa. A nossa existência depende estritamente de como a gente percebe o mundo e a nós mesmos. O pensamento é o verdadeiro presente da humanidade. A forma como a gente experimenta o mundo, resolve problemas, interage com a realidade, tudo isso depende da amplitude e da profundidade das conexões que a gente consegue fazer. E é uma síntese muito libertadora, na minha opinião. Com certeza.
Saber que ferramentas tão simples como olhar diferente para o próprio quarto, ou forçar uma abstração de um círculo, ou imaginar viagens no tempo são as chaves de verdade para destravar o pensamento criativo. O potencial para ter ideias de alto impacto não é um dom escasso distribuído para poucos gênios. É uma infraestrutura biológica que todo mundo tem, só esperando o treinamento certo para ser fortalecida. É muito animador. E só para a gente encerrar com uma provocação analítica, algo que expande um pouco os limites do material que a gente debateu hoje. A gente viu que a originalidade e a utilidade deixam rastros semânticos, certo? Certo. Nós vimos que a densidade do pensamento de milhares de postagens pode ser medida matematicamente por algoritmos lá na Universidade de Tsinghua e que a criatividade é só uma habilidade treinável baseada em influência, exclusividade e conexões. O cenário que se desenha para o futuro levanta uma dúvida inevitável. Conforme os computadores ficam cada vez melhores em simular essas métricas de fluência e exclusividade, será que vai chegar o dia em que eles vão dominar a abstração a ponto de terem suas próprias ideias abstratas fora do concreto? Nossa, é uma ótima pergunta. Ou será que a complexidade da nossa percepção subjetiva de existir no mundo, essa consciência que o Descartes citou, vai ser o limite que vai garantir que o efeito ahá continue sendo um presente exclusivamente humano? É uma indagação estrutural excelente para deixar ecoando na reflexão de quem está acompanhando a gente. Uma semente de curiosidade e tanto. E com essa fronteira entre o pensamento humano e a quantificação algorítmica, nós finalizamos a nossa imersão profunda de hoje. Foi um papo excelente. O convite permanente para o nosso público é para manter o pensamento ativo, recusar o piloto automático do dia a dia e observar o mundo ao redor com muita sensibilidade intencional. A verdadeira inovação muitas vezes está escondida logo ali, atrás da camada das coisas que já são familiares para a gente. Continuem pensando com as próprias mentes. Até a próxima exploração.